Pessoal, vocês não acreditam que... Quer compartilhar com o meu? Quer me chamar, tipo, pra compartilhar? Porque daí aparece pra os meus seguidores. Você tem como fazer isso, Otávio? Porque daí... Mas, gente... Pessoal, se a gente... Se a gente não tivesse aqui, né, vivendo esse momento, ia dizer que a gente é mentiroso. Nós acabamos de ser hackeados aqui. E, por sorte, Gente... a gente viu na hora aqui na produção. E eu troquei a senha, tá? E agora que a gente tá conseguindo voltar, né? Mas aquela história do, né, do empreendedorismo tem dessas coisas, né? Isso. Pois é, minha filha. Quem sabe faz ao vivo. E quem sabe... Gente, eu não caí na cadeira por falta... Eu fingindo costume. A Rô ficou mais nervosa que eu, já tomou água pra se acalmar aqui. Mas tá tudo sob controle. Ai, meu Deus. Graças a Deus. E estamos voltando aqui, vamos continuar nosso papo, que tava super agradável. Então, Onde é que a gente... onde é que a gente parou, né? A gente parou, você... Vamos voltando e já conversa. Faz de conta que nada aconteceu. Vamos voltando. Vamos voltando, tenha calma, toma água. Fique tranquila. Vai dar tudo certo. Então, você começou a faculdade, começou a estudar, né? Isso. Eu comecei a estudar, na verdade, com 17 anos. Quando eu tinha 17, a minha irmã 18, minha mãe casou novamente, né? E aí, os incomodados se mudam. Foi mais ou menos nessa pressão. Os incomodados se mudam. Então, eu já trabalhava de carteira assinada, a minha irmã também. A gente olhou uma pra cara da outra e disse assim: e aí, vamos? Então, bora. A outra disse bora e nós bora. Mais ou menos como diz o ditado. E daí a gente foi morar sozinha, né? Com o que tinha no nosso... Não, eu ainda estava. Eu ainda no colégio. Entendi. No último ano do ensino médio, com 17 anos. Sua irmã já tinha terminado, vocês são Isso. E aí nós fomos morar sozinhas. O dinheirinho de reserva que a gente tinha, a gente comprou um fogão, uma geladeira e levou o nosso quarto. Era a única coisa que a gente tinha. Só que assim, foi um momento muito desafiador, né? Porque, tipo, por mais que a minha mãe tivesse perto, a gente não foi tão pra longe, mas você imagina, minha mãe era uma pessoa extremamente atarefada, extremamente ocupada com os afazeres dela, e aí a gente precisou ser responsável. Sim. Até certo ponto, né? Por quê? Porque uma pessoa com 17 anos, por mais que já tenha uma responsabilidade de trabalhar, mas precisa de alguém para dizer não. Tá sim, claro. Para haver uma orientação. Ainda. É um adolescente, né? Eu acho que é a parte mais confusa da vida de um ser humano. Eu acho que é essa transição da adolescência para a vida adulta. E eu acho que abaixo do céu para tudo é um propósito. Se Deus permitiu que a gente tivesse aquela saída, foi um momento que eu vivi muita coisa da minha vida assim intensamente. Eu me estraguei. Eu me estraguei, né? Porque, tipo, eu tinha liberdade, eu tinha uma independência financeira, eu não morava mais embaixo do teto dos meus pais, então eu podia fazer o que eu quisesse. Claro. Né? Só que isso foi bom, porque eu pude viver intensamente tudo de uma vez só. Foi quando a gente entrou na faculdade. E quando a gente entrou na faculdade, é meio que a gente se dá conta de outra realidade. Sim. Já Já é uma outra realidade, as pessoas falam outra linguagem, né? A gente acaba meio que modelando aquilo que a gente quer ser. Por mais que eu sempre fui meio assim, meio doidinha, meio pra frente, meio voada, mas tipo assim, uma coisa que se eu dissesse aquela Rô, eu continuaria dizendo: estude e trabalhe. Viva intensamente a sua vida, mas estude e trabalhe. E eu acho que foi isso que me trouxe até aqui e que me tornou, né,
a mulher que eu sou hoje. Né? E assim, eu trabalhei sempre, estudei sempre. Com 21, 22 anos, a minha irmã engravidou. Então, ela foi viver a vida dela e eu me vi sozinha. De novo, né? E eu me vi sozinha. E daí eu disse, não vou retroceder. Agora é comigo mesmo, né? E foi quando eu me vi tendo que arcar com responsabilidade de transporte, responsabilidade de aluguel, responsabilidade de internet, feira, né? Energia, enfim. E daí chegaram os momentos, inclusive quando eu tava vindo pra aqui, eu passei na McDonald's comprar batata frita. É um vício, gente do céu. Por quê? E hoje eu entendo, né? Que, tipo, muitas das vezes os meus amigos chegavam pra mim e diziam assim, Rô, vamos ali na McDonald's, no shopping? Eu dizia, não, eu tenho que estudar. E muitas das vezes não era porque eu tinha que estudar, era porque eu não tinha dinheiro. Na verdade, eu não sabia nem pedir o lanche da McDonald's. Quando eu vi aquele monte de informação, porque aquilo dali não era a minha realidade. Né? Se eu disser assim, eu já passei fome, eu vou estar mentindo. Sim. Mas a gente passa por algumas privações que a gente precisa escolher. Eu não fui criada em berço de ouro. A minha mãe sempre nos deu tudo nas condições dela. Eu lembro que quando a gente era criança, não sei se você tem aqui na Praça Sinibu, a minha mãe levava a gente no final de semana à praia. E ônibus, final de semana, era muito complicado. E a gente ia a pé da Pajuçara para Sinibu para poder pegar o ônibus para subir para lá, para Forene. E todas as vezes que eu passo ali, essa lembrança é muito viva dentro da minha memória. Mas né? Qual o sentimento que essa lembrança ali traz? É uma lembrança de que ela deu o máximo para nos proporcionar sempre o melhor. Então, não é uma lembrança tipo, eu era pobre, eu era... Não, é uma lembrança que nos faz perceber e nos faz valorizar o que nós temos hoje. A minha irmã, empreender é babado, né? Empreender é desafiador. E a minha irmã hoje, ela tem 3 filhos. E às vezes ela se pega assim, isso é muito cansativo. Mas, cara, eu preciso mudar de vida. E às vezes eu olho para ela e digo, vem cá. Se você estivesse trabalhando para os outros, a gente teria a condição de vida que a gente tem hoje? Você teria condições de dar a vida que você dá aos seus filhos se não fosse através do empreendedorismo? Sim. E ela para e reflete um pouco. Ela não. Eu disse, pois é, então hoje eu tenho minha casa, você tem a sua, a gente tem o nosso carro, a gente tem a nossa vida, a nossa independência. Tá reclamando de quê? Aí eu vou e mostro para ela, né? Tudo que a nossa mãe fez para que hoje a gente pudesse ser a mulher que nós somos. Essa coisa de... Você falou. Tipo assim, com 5 anos, querendo ou não, seu pai sai e você pode passar na sua vida. Você tinha sua mãe e sua irmã, mas é um sentimento que alguém me sentir só, se Evelina pai. Aí daqui a pouco sua mãe casa novamente, você sai de casa, me sentir só. Eu e a minha irmã. Você sua irmã. Depois a sua irmã casa, e depois essa coisa do sentimento de você se sentir só, eu acho que isso te forjou de não gerar muita expectativa em outras pessoas e você dizer assim, eu sou autossuficiente. Isso tem um lado bom. Sim. E isso também tem um lado péssimo, né? Por mais que eu seja hoje uma pessoa que penso muito nos outros, eu também me vejo às vezes uma pessoa muito egoísta. Eu lembro que eu casei com 30 anos, né? Eu com 30 e o Ale com 30. E a minha maior dificuldade foi dividir o meu guarda-roupa. E daí eu disse, por que eu vou ter que dividir o guarda-roupa com ele? Ele não pode comprar um e colocar no outro quarto. Você tá entendendo? Então, assim, das pequenas coisas. E eu sempre fui muito assim, tipo, cara, a luz tá quebrada, eu tenho que subir no banco e consertar, porque senão ninguém vai consertar por mim. Você imagina uma pessoa de 20 anos tendo que escolher entre ir para uma balada e pagar o aluguel, né? Entre ir para sair com as amigas e ter a faculdade para arcar com as responsabilidades, né? A minha melhor amiga casou e eu não fui pro casamento dela. Chegou o dia, eu não falei para ela, eu liguei para ela e disse, amiga, me perdoe, mas eu comi alguma coisa estragada no almoço e não tô em condições de ir para nenhuma festa. Aí ela, amiga, pelo amor de Deus, você tá bem? Eu digo, tô ótima.
Mas eu não tinha dinheiro nem para comprar uma roupa, nem para alugar, e nem para comprar um presente para ela. Porque eu tinha que pagar as responsabilidades de casa. Escolhas, né? E depois, hoje não. Hoje a gente fala de sorrir. Ela disse, amigo, hoje tu é rica. Eu disse, eu não sou ainda, mas eu tô trabalhando pra ser. Né? E assim, a gente aprende na vida que a vida é feita de escolhas. Né? Eu digo sempre, se hoje você está em uma certa situação, analisa se você não escolheu estar lá. Por quê? Porque na vida, a gente às vezes quer demais e a gente acaba não medindo as consequências. Quando eu falo medindo as consequências, eu tenho muito isso comigo da questão da análise de riscos. Tá bom, eu sei que vai dar ruim, mas tô aqui com as costas quentes para poder arcar com as nossas consequências. Mas eu também tenho a possibilidade de dar bom. Você tem duas opções, né? Se der bom, parabéns para você. Mas se der ruim, você tem que aguentar o tranco. Sim. E eu vejo muito isso no empreendedorismo, né? Na nossa vida. Nossa vida é feita de escolhas a todo momento. Exato. E, na maioria das vezes, essas escolhas precisam ser assertivas. Sim. Mas a gente não faz isso no achismo. A gente faz isso analisando as coisas. Então, assim, tudo... Eu tenho a famosa 1% na minha vida, né? E daí, quando eu me via olhando assim, eu digo, poxa vida, eu não tenho isso hoje. Mas... aquilo para mim era uma violência, porque eu via todo mundo ao meu redor conseguindo, menos eu. E eu sempre disse assim, eu digo, bom, eu não tenho nada fácil, não cai nada do céu, e então eu preciso correr atrás. Então, tudo na nossa vida a gente precisa criar estratégias para alcançar. E entender que cada um tem o seu tempo e que cada um tem a sua realidade. Mas quando você olhava assim, você falou agora, eu olhava para os meus amigos, eles tinham e eu não tinha. Qual o sentimento que tinha em você? Porque muita gente se revolta. Eu era uma pessoa revoltada. Só que, tipo, como eu sou pedagoga, então a gente estuda muita psicologia. E na pedagogia a gente analisa o seguinte, eu fui maltratada pelos meus pais. Aquilo dali gerou uma violência no nosso inconsciente. Eu posso ser uma adolescente revoltada e ir para o mundo das drogas, ser uma viciada em qualquer coisa, ou eu posso dizer assim, usar desse tipo de violência para dizer assim, eu vou passar na melhor faculdade do país e vou mostrar para eles que eu venci na vida. Escolhas. Como sempre. Você tá entendendo? Então, o que eu percebo? Eu não costumo me vitimar. Eu tenho, sim, as minhas bads, como todo mundo, né? Mas eu só tenho o direito de chorar por 5 minutos. Enxugou a lágrima e digo, tá, como é que eu vou resolver isso aqui? E quando a gente olha, digamos que assim, talvez o fato de não me vitimar, talvez o fato de não terceirizar a culpa, talvez de terceirizar o meu insucesso naquele momento, ou dizer, os meus pais são responsáveis por eu não ter hoje, né? Os meus pais são responsáveis por eu estar aqui nessa situação hoje. Eu digo, cara, a minha mãe trabalhou, ela construiu, se ela tem a vida dela, hoje é dela, eu preciso construir a minha, né? Hoje eu tenho um legado para ser construído. A minha mãe me deixou um belo legado. Qual que é o meu? Entende? E quando a gente deposita as nossas expectativas no outro, a gente acaba fragilizando o nosso legado. E é uma coisa que eu tenho muito medo, é de ser incompetente. E legado vale mais do que herança. Isso. Legado vale muito mais do que herança. Isso. Que herança é algo que alguém deixou para você. Legado é algo que alguém deixou em você. Isso. E eu percebo muito, a gente analisando o discurso hoje de muitas pessoas que chegam até a gente, o que é que eu percebo? Quando você gera expectativa no outro, quando você gera expectativa em coisas, quando você gera expectativa em pessoas, você acaba se frustrando, né? E uma coisa que eu nunca... Sempre me observei, que a gente precisa também se analisar. Eu não digo nunca, mas assim, a gente precisa sempre estar analisando o nosso comportamento, as nossas atitudes. E é uma coisa que eu me ressignifico toda. Eu digo, bom, o que essa pessoa significa para mim? No que ela contribui para a minha vida? Né? Ela contribui em quê? Para a minha formação profissional, pessoal, espiritual? Nada.
paz do Senhor para você, meu filho. Pronto, né? Por quê? A gente acaba depositando nas pessoas aquilo que a gente gostaria, né? Sim. E a gente acaba meio A gente que... quer que o outro seja um reflexo daquilo que a gente imagina que seja. Exatamente. E a gente acaba que construindo dessa forma uma sociedade, não é, a palavra não é romantizada, mas a palavra é emocionada. Né? O povo é muito emocionado. Tipo assim, você vendeu um corante para a pessoa, né? Você trabalha com comercial, enfim, o corante, que é uma coisa que estava muito hoje no nosso discurso. O que aquela pessoa manipulou o corante de uma forma errada, a primeira palavra que ela diz é: estou decepcionada com o Flávio. O corante não atendeu as minhas expectativas e causa um bloqueio. E ela não enxerga que pode ter sido a temperatura de onde ela estava, pode ter sido um condicionamento errado, ou pode ter sido a marca do chocolate que tinha um teor de gordura maior, né, do que esperado. Sempre terceiriza. Sempre terceiriza a culpa. Então, eu acredito que esse discurso de gente emocionada acaba meio que fragilizando a gente. E eu digo uma coisa pra você: se você quer ser empreendedor, uma coisa que você não pode ser é frágil. Você tem que ser braba, né? Mesmo que você tá com medo, vai com medo mesmo. Por quê? Porque você é fragilizado, no primeiro não você desiste. Sim, claro. Né? Você me conhece, tipo, digamos que é assim, por trás dos holofotes. Tem dia que eu digo, mano... Mano, de que? Deu ruim. Entendeu? Então... Cara, aí, assim, 90% não é problema. Isso. Né? E se você for uma pessoa emocionada demais, se você se decepciona com qualquer coisa que seja, é melhor você viver dentro de uma bolha. Né? Porque eu digo a você, para ser empreendedor, você precisa ser antifrágil. Se não tiver essa capa, se não tiver o lombo cingido, né? No primeiro não, você desiste. E a gente entende que ser empreendedor é você mudar o seu estilo de vida. Ser empreendedor é você trabalhar focado. Ser empreendedor é você saber onde você quer chegar. Sim. E mesmo com todos os empecilhos, mesmo com todas as decepções, mesmo com todos os percalços do caminho, você tem um objetivo a cumprir. Exato. Porque o compromisso é com você, não é com o outro. Aí você tem que gerar expectativa que você estava falando. Cara, você tem que gerar expectativa sobre você mesmo. Sobre o que é que eu estou me tornando, para onde eu quero ir. Isso. E aonde eu quero chegar. Não terceiriza isso para ninguém. Então, se você acha que empreender é isso, cara, você está fora do jogo. Do contexto. Mas vou voltar antes do empreendedorismo. Então, entrou na faculdade, fez pedagogia, se formou. Onde se formou, continuou trabalhando, foi trabalhando. Então, como é essa história? É assim, eu me vejo. Hoje, quando a gente já caminha um pouquinho, a gente consegue meio que se enxergar. Né? Então, o perfil que eu tenho hoje, ele não foi construído hoje. Não, claro que não. Né? Ele foi construído desde sempre. E ele foi construído lá atrás, com 5 anos de idade, quando exatamente. Você viu Dona Neide ficar com 2 crianças, criar 2 crianças só. Foi exatamente. Ali que começou a construir. E hoje, quando eu olho assim, eu digo, gente, mesmo sem perceber, eu fui representante de em toda a minha vida escolar. Ou seja, a coisa da comunicação sempre foi Exato, muito presente, né? Em toda a minha vida escolar, eu fui representante de turma. Na faculdade, eu sempre participei do conselho de turma. Então, assim, a gente traz isso para a nossa vida porque a gente é capaz de brigar por aquilo que a gente acredita. Sim. Porque se você ouve e você levanta a bandeira em prol da comunidade, então você tem um espírito de liderança. Né? E isso faz total diferença para quem quer ser um empreendedor. E eu digo, cara, eu nunca tinha parado para observar, mas na 5ª série foi assim, na 6ª foi assim, na 7ª eu digo, gente, e a gente meio que vem construindo uma personalidade mesmo sem ter a intenção. Né? Então, foi quando eu entrei na pedagogia, ou melhor, quando eu entrei na universidade, eu tinha 17 anos para cursar educação física. Minha mãe não sabia nem o que era um vestibular. Quando eu cheguei para ela, eu tinha dito que passei.
né? Só que eu nunca exerci a educação física e fui parar na pedagogia. Por quê? Porque eu estudava e trabalhava na faculdade. Né? Então, eu passava o dia inteiro. Eu chegava de manhã, estudava, trabalhava tarde e noite. Então, foi quando eu iniciei na pedagogia. Terceiro período, eu passei para a monitoria do Estado. Então, eu estudava pela manhã, trabalhava à tarde na faculdade, trabalhava à tarde no Estado e à noite na faculdade. Então, saía de casa de 5h30 da manhã e só voltava meia-noite. Essa era a minha vida. A minha vida inteira foi de mochila nas costas e de tênis. Foi sorte, né? Foi sorte. Foi sorte. Foi sorte. Hoje o pessoal pode dizer, essa não teve sorte. Foi sorte. E daí, por ter sempre esse perfil de chegar e de olhar aqui, vamos arrumar isso aqui? Olha, isso aqui não tá legal. O posicionamento, né, que a gente tem, o não, digamos que se acomodar ao espaço, mas chegar para transformar o espaço, ele é muito visto, por mais que as pessoas não falem, mas as pessoas observam tudo. Né? Então, eu nunca fui de chegar e ficar no espaço de luvas apenas constatando. Né? E daí, quando eu cheguei na faculdade, as professoras já disseram assim, olha, tem perfil para isso, para aquilo. Então, as professoras já me chamaram para os grupos de pesquisa. Né? Eu sempre fui muito de estar na biblioteca. Então, eu gosto muito de ler. Tanto é que a gente troca livro. A gente troca livros, então... atrás de você tá meus pois é. Então, quando isso aconteceu, eu sempre digo, gente, o mundo perece por falta de conhecimento. Não sou eu que falo, é a Bíblia, né? A Bíblia diz que o mundo perece por falta de conhecimento. E isso é uma verdade. Por quê? Porque se eu conseguir um estágio, foi porque eu tinha o hábito de chegar no mural da faculdade todos os dias e ler. A primeira coisa, passava na catraca e ia pro mural. Primeira coisa, passava na catraca e ia pro mural. Ou seja, tinha uma oportunidade ali. Uma oportunidade. Um monte de gente passava por aquele mesmo lugar que você passava. Mas você parava. Parava e olhava. E foi quando surgiu a oportunidade de enviar o currículo para o Senai, né? Que eu disse, bom, eu vou enviar. Aí cheguei lá, enviei o currículo, eu estava no terceiro período da faculdade ainda. E daí esqueci. Fui estudando. No terceiro para o quarto período, apareceu uma oportunidade de lecionar para crianças na prefeitura de Satuba, que é uma cidade vizinha, né? E daí eu disse, bom, hoje eu estou aqui, eu não estou na sala de aula, eu não estou dentro da pedagogia, eu estou na coordenação como auxiliar, mas se eu for para dentro da sala de aula, eu vou ter uma vivência. Mas eu tenho estado, só que aí era um empate. Eu tinha as minhas obrigações financeiras, né? Eu tinha 2 empregos, eu parecia a mãe do Cris, o pai do Cris, né? 2 empregos. E aí eu digo, bom, vamos fazer o seguinte, eu vou ganhar menos, mas eu vou ter a oportunidade de aprender. Sim. Eu sempre valorizei muito essa questão do aprender. E daí, pedi demissão da faculdade e fui para a cidade de Satuba lecionar. Então, eu ia para a faculdade, ia para outra cidade e voltava para casa. Só que daí já tinha mais tempo de vida, né? Mais qualidade de vida. Foi quando eu passei o primeiro ano nessa escola. A sala era extremamente pequena, tinham mais ou menos, eram 33 alunos, dentre eles 5 alunos especiais, e a diretora bateu no meu braço assim, e disse assim, olha, não sou eu que vou dizer que você vai ser a melhor professora, são os pais. Eu digo, tá bom, obrigada. E daí, a gente fez um bom trabalho, no final do ano os pais se juntaram e pediram para que eu pudesse acompanhar os filhos do segundo para o terceiro ano, né? E foi assim, motivo de muita alegria, eu digo, bom, isso aqui me ensinou. Em tudo que você fizer, faça o seu melhor como se fosse para Deus, né? Independente de que estejam olhando, independente de que estejam pontuando, independente de que estejam reconhecendo, você precisa ser o melhor naquilo que você faz, né? As pessoas, elas têm uma opinião muito contrária quando a gente diz, eu sou o melhor no que eu faço. Porque o brasileiro, ele tem uma cultura de vitimismo. Sim. É muito egoísta da sua parte você dizer que você é top no que você faz. Eu sei.
É muito egoísta da sua parte dizer que você é bom no que você faz. É muito... Eu digo sempre pra você, eu digo, você chega a ofender. Isso chega a ser ofensivo pro outro. Né? Cara, eu sou o melhor no que eu faço. Quer provar? Senta aí pra gente conversar 2 minutos. Entendeu? Então, assim, é muito ofensivo você dizer isso. Sim. Mas a gente que está no processo, nós precisamos saber isso. E quando a gente diz que nós somos o melhor no que fazemos, eu não quero competir com ninguém. Não. Eu quero competir com o meu melhor, que foi ontem. Até porque quando você declara isso, eu declaro isso. Uhum. Eu sou o melhor do que eu faço. Isso. E quando você declara isso, você se compromete. Isso. O que é que muita gente não declara isso? Apesar de, às vezes, eles serem até bons naquilo que estão fazendo, é porque eles não querem se comprometer. E é se comprometer com o universo e com ele mesmo. Com ele mesmo. Eu medo lembro... de se comprometer, né, com o que está declarando. Então, se você declara uma coisa, você está atestando para o universo daquilo que você está falando. Só que só faz isso quem tem perfil. Quem tem perfil de gente humilde. Porque quando você é humilde e que você diz assim, cara, eu sou bom nisso aqui. Tá. Mas isso vem atrelado a um sentimento de humildade. Sim. Porque quando nós somos bons, é porque nós nos demos em algum momento a oportunidade de melhorar sempre. Entende? Então, quando eu digo assim, eu sou muito bom, mas eu preciso melhorar nisso. Sim. Né? Eu sou muito bom. E você reconhece. É autoavaliação. É uma autoavaliação. Isso você consegue fazer se você fizer uma autoanálise. Exercício de autoconhecimento. A gente na pedagogia chama isso de didática. Didática é a ação mais a reflexão e volta à ação. É esse jogo, né? Então, eu sou bom no que eu faço? Tá. O que é que eu posso ser melhor? Né? Isso aqui eu tô fazendo legal? Tá. O que é que eu posso melhorar? Né? E quando você faz isso, você acaba criando mecanismos de melhoria contínua. E isso acaba que entrando no seu ciclo, que você faz isso automaticamente. É como dirigir um carro. Quando a gente vai tirar uma habilitação, a gente sabe a hora de passar a marcha, sabe a hora de dar ré, sabe a hora de... E quando você entra num carro, você já se habilitou, tem 10 anos, já está no automático, você chega, coloca a chave e vai embora. É esse perfil que a gente precisa trabalhar todos os dias. Né? Vamos embora. Gente, eu começo demais! Então você entrou num cenário... Sim, bora lá. Eu entrei no Senai. Você estava na escolinha? Estava na escolinha. E daí, quando eu estava no 2º ano da escolinha, em junho, apareceu a oportunidade de estágio no Senai. Mais uma vez, eu precisei decidir. Só que, tipo, o estágio do Senai, em 2000 e alguma coisa, lá para trás, né? Era um estágio muito bom. O salário mínimo naquela época era 600 e poucos reais. O Senai já estava pagando a um estagiário 900 e pouco. Eu disse, gente, o salário do meu, eu tô rica. Tanto é que eu comprei um Celta. Mas tô rica. Aí fui falar com a minha diretora, né? E ela pediu pelo menos para eu ficar um mês. Quando eu cheguei na seleção, é aquela questão de dizer, eu sou bom no que eu faço. Quando eu cheguei na seleção, eram 3 vagas. Todas as meninas estagiárias, né, da UFAL, Universidade Federal, eu já tinha vindo, né, de lá, só que eu estava na faculdade particular, no 3º período, as meninas já estavam no 6º, 7º, quase professoras pedagogas, eu digo, ferrou. Mas eu sempre fui aquela pessoa de buscar, de ler, de se interessar, de me importar, né, e quando eu entrei na sala da professora Zenilda, que era uma pessoa, assim, extremamente exigente, excelente, tipo, general. Aí, quando eu fiz a entrevista com ela, e assim que eu desci, meu telefone tocou. Ela disse, traga sua documentação, porque eu vou ficar com você. Como é que eu soube disso? Eu pensei que isso tinha acontecido com todas as meninas, mas depois, quando a gente foi, né, pra escola, não, só me ligaram depois de 3 dias. Não, só me ligaram depois de uma semana. Eu digo, cara, eu tenho alguma coisa diferente, né? E aí, eu fui pro Senai. Você sabe que o Senai é uma instituição a nível nacional, de educação profissional. Foi onde me deu toda a base que eu tenho hoje em relação ao mundo corporativo, em relação ao mundo da educação, né? Foi onde eu me tornei uma líder, de verdade. Eu digo sempre assim, o Senai, a minha vida, ela tem um mar vermelho. Um arroz antes do Senai, um arroz depois do Senai. Você traz muita
muito aprendizado. Muito Você aprendizado. leva para o seu negócio, eu vejo você muito com muito planejamento. Isso, você chega lá no meu processos. quadrinho. Então, isso é reflexo, Reflexo. de todo desse aprendizado, desse conjunto de informações, de Isso. aprendizado que você teve dentro da instituição. Tive dentro, é uma instituição, digamos que centenária, né? Praticamente. Sim, sim. Vem lá desde a época da Revolução Industrial, tem toda uma base, tem toda uma questão político-pedagógica muito arraigada nesse sentido, né? E daí eu fui caindo muito na graça da gestão. Tanto é que todas as minhas pós-graduação, meus MBA, são todos voltados na área de gestão de projetos, gestão de empreendedorismo, gestão de coordenação e gestão escolar. Então, todo o meu estudo é voltado nessa pegada, né? E daí, com um ano de estágio, eu fui promovida, me formei, Sim. e daí fui para pedagogia, né? Ser uma das pedagogas da escola. Depois de um ano, fui promovida a coordenadora de uma das escolas de educação profissional e ensino médio. Enfim, eu saí de lá quando eu já trabalhava na gerência de educação. Então, comecei como estagiária, fui pedagoga, fui coordenadora, fui diretora de escola. Tirei todos os processos. Passou quanto tempo nesse? 9 anos, eu acho que. 9, 10. Foi alguma coisa assim. Foi um bom tempo. Mas, assim, foi uma verdadeira escola. Né? Foi uma escola onde hoje eu coloco muito do que eu aprendi lá dentro do meu negócio como um todo. E é muito transparente. Eu lhe conheço de bastidor, de frequentar lá o seu ateliê, a sua produção, e ver todos os processos e ali o que me chama muita atenção, pô, isso aí foi uma escola. Isso. Trouxe essa bagagem junto com você, né? Mas assim, aí você passou 9 anos lá, e como foi a parte? Vamos lá! Vou tomar depois de 9 anos. Então. Em 2017, o país como um todo entrou numa crise batida, né? E o setor da indústria, como um todo, ele sofreu uma baixa. E algumas escolas precisaram ser desmobilizadas. Então, como a minha escola, a escola que eu gerenciava, não era uma escola, digamos que de grande porte, como a gente tem aqui em Maceió, em Arapiraca, né? Então, o que é que a gente fez? O que é que eles fizeram? Eles desmobilizaram as escolas que tinham um maior custo para o sistema. A escola que eu ensino aqui, eu era diretora, era uma escola de ensino integrado. Então, os meninos tinham o ensino técnico e o ensino médio. Então, eram 2 processos em um só ambiente. E isso, o custo vai lá para cima. Sim. E aí, o que é que acontece? Me convidaram a desmobilizar a escola. E chegaram assim, do nada, e disseram assim, olha, a partir desse semestre, você vai precisar desmobilizar a equipe e só fica você. Uma equipe de quase 50 pessoas que eu liderava. Né? E eu me vi assim, eu disse, por que só fica eu? Né? Por que eu tenho que desmobilizar todo mundo? Por exemplo, como era uma escola que não era na capital, era no interior, então eu sabia quem tinha acabado de casar, eu sabia quem tinha acabado de ter filho, eu sabia quem tinha acabado de comprar um imóvel, eu sabia quem tinha feito algum investimento e precisava daquele emprego, enfim. Você teve que assumir esse processo? Com 30 anos, né? Digamos que para um mundo corporativo, 30 anos você é uma criança. Sim. E eu disse, gente, que responsabilidade foi essa, pelo amor de Deus? Por mais que fosse normal demitir pessoas, mas existia uma história. E aquilo mexeu muito com o meu emocional. A ponto de eu ir para o interior dirigindo e parar no meio do caminho, desligar. Nossa Senhora. Em pleno polo. Né? Eu moro lá em cima, então ir pelo polo era a melhor estratégia. Entendi. Então, daí eu simplesmente desliguei. Quando eu vi, eu estava com o carro ligado no acostamento. Eu acho que os anjos do Senhor colocaram a mão e disseram aqui, deixa ela dormir pelo menos 15 minutos. Sério? Quando eu acordei, eu estava com o carro ligado no acostamento, no meio do nada, no polo. Enfim, aí voltei com a cabeça doendo demais, fui na Unimed, fizeram o meu exame, não tinha nada, puramente emocional. O burnout, o famoso burnout. Isso. E daí foi quando eu procurei a ajuda, comecei a ir para um psicólogo, antes eu tinha muita resistência. Sim.
foi quando a psicóloga disse, e comecei a me avaliar, né? Eu já tinha engordado horrores, já não tinha mais prazer em me maquiar, já não tinha mais prazer em colocar os meus cabelos coloridos, já não tinha mais prazer em nada, né? Ela disse, olha, você tá no início de uma depressão. Eu, depressão. Eu disse, é piada, né, isso? É piada. E eu comecei a me autoavaliar, eu disse, eu não aceito, mais uma vez. Depressão é um assunto muito pegado, né? Muito sério. Sim. E eu não vou dizer aqui que é fácil, não vou dizer aqui que é difícil. Não. Eu vou falar por mim. Porque cada um tem a sua história. Porque cada um tem a sua história, sim, cada um tem as suas dificuldades, cada um tem o seu momento, a sua realidade. Eu vou falar por mim, A minha vida sempre foi muito difícil. Sim. E na minha vida eu sempre tive muitas escolhas. E eu escolhi não me entregar. Foi aí que eu conheci a confeitaria. Foi na época que a gente desmobilizou toda a escola e eu precisava ocupar a minha mente. Sim. Então, como eu já estava aqui na gerência de educação, na Casa da Indústria, a gente estava desenvolvendo um trabalho junto com a área da confeitaria, que as pedagogas da Casa da Indústria, elas acompanhavam os professores, analisavam os planos de curso, indicavam a questão, né, pontuavam a questão didático-pedagógica para que eles pudessem desenvolver os planos de aula, enfim. E eu vi e disse, cara, que negócio bacana, eu gosto de mexer com as coisas, tem gente aqui, né? Bora ver, pelo menos eu estudo, analiso como que é a pegada dentro da produção e ainda vou me distrair. E comecei a trabalhar o dia inteiro e à noite ia como aluna. Então eu fiz vários cursos, tipo curso de pasta americana, curso de doces e salgados, curso de pastelaria. Eu fiz um monte de curso no Senai. E daí foi quando apareceu a oportunidade de a gente fazer um trabalho lá na CNI, em Brasília, né? E eu fui, a gente foi um dia antes, o evento era na terça-feira, a gente foi no sábado, no domingo. Sim. E eu cheguei lá em Brasília, inclusive hoje a menina que me deu o curso de chantininho é minha amiga pessoal, a Rafa, né? E eu cheguei na Rafa e disse, olha, eu vi que você faz uns bolos bem legais. Eu tô indo pra aí, eu não sei, não conheço ninguém. Você não quer me ensinar? Na lata. Na lata. Na cara lisa mesmo, assim. Isso, no Instagram dela. Disse, você não quer me ensinar? Aí ela disse, olha, eu não tô curso de domingo, mas tem uma pessoa que também já me procurou. Dependendo do que ela falar, eu marco com vocês duas. Eu disse, tá bom. Era no Gama, em outra cidade, na cidade satélite. Aí, enfim, cheguei em Brasília, fui lá, fiz o curso. Sabia nem o que era um bi com um M. Nossa. Nada, não sabia o que era pintar bolo. Quando eu Isso pintei era em que ano? 2017. Dezembro de 2017. Né? E quando eu voltei, eu disse, gente, é isso que eu quero pra minha vida. Saí fazendo bolo pra papagaio, periquito, pros cachorros, pros amigos, pra sobrinha, pra todo mundo, né? Eu disse, que legal esse negócio de chantininho. E daí, quando foi em fevereiro, dia 2 de fevereiro, aconteceram várias situações no Senai. E daí, eu me desliguei da empresa. Você se desligou ou lhe desligaram? Então, foi um desligamento meio que coletivo. Né? Existiam situações dentro do setor e daí foi um desligamento coletivo. Entendi. Quando a gente não, digamos que assim, quando uma situação não nos faz bem, a gente meio que acaba escolhendo um lado. Sim. Né? Sim. E daí foi o que aconteceu. Houve uma reestruturação e daí foi um monte de gente que se desligou da empresa naquele momento. E aí eu disse, bom, é isso que eu quero pra minha vida. Já estava decidida? Já estava decidida. Tanto é que quando... Não bateu o desespero e agora fiquei sem emprego? Não. Não, a momento nenhum. Porque tanto é um fato que... É caso que todo mundo fica... Isso. Perdi o emprego e agora o que é que eu vou fazer da vida? Tanto é que quando... Foi dia 2, isso foi numa sexta-feira. Na segunda-feira, como eu falei, eu tinha muita amizade com os professores e uma das professoras da faculdade era muito próxima a mim, que era a minha orientadora no grupo de pesquisa. E ela disse, eu já ia conversar com você, porque eu tenho uma oportunidade para você de gerenciar uma escola aqui na capital, uma escola de ensino médio, muito bem posicionada. Eu disse, professora, eu não quero, mas a educação não está me fazendo mais bem. Eu quero fazer isso.
Aí ela disse, mas Rose, você... Aí aquela conversa, Nossa. né? Você é muito competente no Uhum. que você faz. Eu disse, professora, isso aqui me encantou de uma forma que eu não quero. Vamos fazer o seguinte, as portas sempre vão estar abertas. Ela disse, você é uma pessoa que as portas sempre estão abertas, né? Aí foi quando, assim que eu finalizei, ela disse, olha, faça o seguinte, faça a faculdade, faça uma pós em docência do ensino superior, porque eu já tinha feito educação inclusiva, tinha feito gestão e coordenação e gestão de projetos. Elas façam uma pós em gestão de ensino superior, porque se o que você está pensando não dá certo, como ela era coordenadora do curso SESMAC, você vai para o Entendi. SESMAC ensinar. Eu disse, tá bom. Se nada der certo, Se nada der certo, tá eu tudo volto. certo por aqui. Isso tá certo. E daí foi quando eu comecei a trabalhar com o bolo de chantininho em casa, do zero. Todo o dinheiro que eu recebi da minha rescisão, eu comprei meu carro, reformei a minha cozinha, né? Reformei a minha casa como um todo. Uhum. E aí eu disse, bom, eu vou ficar por aqui. O Ale já tinha a pizzaria dele. Eu disse, agora eu vou fazer meu negócio, né? Sim. Comecei em casa literalmente do zero. Eu não tinha Instagram, tem gente que pergunta, nossa, você já era famosinha no Instagram? Eu digo, não, gente, esse era o meu Instagram pessoal, eu acho que tinha 200 e poucos mil seguidores em fevereiro de 2018. Delícias da rua. Delícias da Rô, né? E quando a gente começa, a gente não tem muita visão do que quer, do que vai ser e da proporção que vai tomar. Só Não, que acho que é muito difícil você ter isso, né? Então, só que a gente volta para aquele mesmo discurso. A gente precisa ser melhor do que a gente faz. Sim. E eu sempre tive isso comigo, né? E o que depende de mim, eu vou fazer. Uhum. Tem uma frase que eu venho utilizando muito assim na minha cabeça. É uma frase de Tiago Brunet, que ele faz assim: o que for competência da sua inteligência é com você. A partir do momento que a sua inteligência não mais alcançar, aí a providência divina. Sim. É mais ou menos desse É. pegado. E eu comecei sozinha, na cozinha da minha casa. Eu não tinha batedeira, minha mãe emprestou uma do restaurante. Eu não tinha panela mexedora. Eu não tinha forno. Eu comecei no fogão de 4 bocas. Na verdade, eu nem armário tinha, porque eu tinha acabado de me mudar, né? Tinha acabado de mudar pra lá e não tinha armário, não tinha nada. Tinha umas prateleiras que a minha mãe tinha dado, porque a gente tinha mudado do apartamento. Então, como os móveis eram tudo planejado, ficou no apartamento que eu morava. E aí, o que é que acontece? Comecei a fazer bolo. Fazer um bolo aqui, fazer outro ali, né? Sempre postava. Comecei a fazer bolo fake para poder tirar foto e postar no Instagram, para que as pessoas pudessem ver a minha habilidade Sim. em fazer, Sim. né? Começassem a ver a minha habilidade em fazer. E isso foi em fevereiro, né? Comecei a juntar dinheiro. Sempre trabalhei com doces, bolos e salgados. Mas você, se você começou, você tinha cliente já? A quem você Não, vendia? Como é que você... Eu vendia no condomínio, né? Tá. Eu vendia no meu condomínio. Então, já comecei a entrar nos grupos de todos os condomínios, de todos os conjuntos, de todos os grupos de WhatsApp possíveis e imagináveis. Calma, tinha uma estratégia, então. Tinha uma estratégia, Sim. nada é por acaso, É, né? lá, lógico. E aí eu comecei... Eu sabia que você tinha teve alguma estratégia aí. E eu comecei, entrei em todos os grupos de WhatsApp. A minha mãe tinha um restaurante, então eu fazia os encartes e dizia assim, divulga na lista de distribuição, né? Fiz o encarte, coloquei no restaurante da minha mãe. Enfim, grupos de amigos era o que tinha. Chegou gente e disse assim, nossa, Romar, tu não tem vergonha não, tipo assim, de tua mãe ter um restaurante, de teu esposo, tá com a pizzaria e tu fazendo bolo em casa. Eu digo, não, é isso aqui que eu quero Sim. pra minha vida, Sim. né? E comecei a juntar dinheiro. Com 4 meses trabalhando, a minha meta foi comprar minha panela mexedora. Eu nunca tive medo de investir em equipamento. Tanto é que hoje eu digo, gente, hoje meus brinquedos são diferentes. Eu conheço. Os brinquedos são diferentes, né? E aí eu juntei meu dinheiro. Primeira meta foi comprar uma panela mexedora. Por quê? Porque eu sabia que ia me ajudar. Isso né? você sozinha? Não Isso tinha eu ajudante, sozinha, você não fazia tinha ajudante. Segundo o que eu comprei foi o meu telefone, um iPhone 7. Nunca tinha tido um iPhone, nunca tinha vontade de ter um iPhone. Eu digo, bom, mas eu preciso ter uma foto boa, né?
E isso aqui vai me ajudar. Uhum. Então, tudo que eu via que pudesse me ajudar para que o meu trabalho sobressaísse, né, eu fazia. Então, comecei a investir em cursos. Quando foi em agosto de 2018, eu já tinha juntado um dinheiro para fazer um curso com uma profissional lá na Paraíba, em João Pessoa, né? Em João Pessoa, que eu dizia assim, cara, essa menina é a melhor no que ela faz, eu preciso. Tanto é que Dona Neide foi comigo. Então, tudo isso foi com o dinheiro dos meus bolos. E detalhe, por mais que eu fizesse bolos para festa, eu sempre tive o algo mais. Sim. Se eu for fazer um bolo para festa, e se eu conseguir fazer 2 bolos no pote, eu já estou colocando mais R$20 sobre a minha margem de lucro desse bolo, Sim. que já está pago. Sim. Mas se o meu forno está aqui e eu estou forneando um bolo, eu posso fazer 2 dedinhos de massa a mais e fazer 2 bolos vulcões a mais. Porque se eu vender cada um por R$20, eu já tenho mais R$40. Ou seja, eu nunca esperei a demanda chegar. Sim. Eu sempre fiz a minha própria demanda, né? Então, se eu não vendesse, mas eu ia caprichar, ia tirar uma foto, porque eu já tinha material para divulgar os próximos, para não gastar material. Então, quando a gente pensa em empreender, a gente não pode dar ponto sem nó. A gente não pode fazer nada por acaso. Isso, exato, né? exato. Então, a gente precisa... Tem que amarrar as pontas para criar Para criar estratégia para tudo. Quando exatamente. eu falo muito em estratégia hoje, as pessoas pensam que a gente precisa ter um software, um hardware feito na NASA para poder a gente criar estratégia. Na verdade, não é. Eu recebo muito direct dizer assim, me ajuda a ter ideias para isso, olha, me ajuda a ter... Eu digo, gente, eu não posso criar suas estratégias porque eu não estou imerso na sua realidade. Você que precisa analisar o seu contexto e a partir das suas necessidades. E acho que saber perguntar. As pessoas não sabem perguntar. É nas perguntas que você faz, não na resposta, nas perguntas que você faz que você descobre a oportunidade. Exatamente. Né? Então, a minha primeira viagem para o meu primeiro curso, o que foi que eu fiz? Eu disse, bom, o curso era R$1.000 na época. R$1.000. Eu disse, eu tenho um curso de R$1.000 para fazer, eu tenho a hospedagem para pagar, o que eu vou fazer? Hoje eu vendo 5 bolos por semana. 5 bolos dá tanto. Se eu começar a vender caseirinhos por semana, como é que vai ser? E daí, todos os finais de semana, a meta era vender 20 caseirinhos. Eu começava a fazer na quinta. Meta então, já era uma coisa que estava no DNA do seu negócio desde sempre, né? Desde sempre. E aí foi quando eu comecei a fazer os benditos afetivos. Né? Eu fazia baratinho, não fazia tão caro, fazia eles menores. Por quê? Porque eu precisava gerar uma necessidade. E foi assim que eu comecei a ficar conhecida entre as pessoas. Quem era que fazia entrega para você, Rô? Eu mesma. Então, eu produzia durante o dia, mesmo assim com o telefonezinho na mão, ia colocando nos grupos, ia pegando os pedidos das pessoas que queriam, né? E aí, já ia anotando e disse, olha, a partir das 4 horas eu começo a entregar. Até hoje, mesmo não estando no condomínio, mas eu tenho clientes que me compravam desde o início. Sim. Né? Então, assim, eu ia entregar, olha, fulano, tô indo na sua casa, você já tá aí e a pé. Né? Então... Isso foi em 2018. Isso foi em 2018, até agosto de 2018. Só que daí, quando a gente vai em busca, existe uma coisa que a gente espera e existe uma coisa que a gente vai em busca. Sim. Hoje, eu recebo mensagens assim, não estou conseguindo vender. A primeira coisa que eu pergunto, você saiu de casa a que horas? Você voltou de casa a que horas? Você voltou para casa a que horas? Coloca uma meta. Pega 10 bolos no pote, coloca no seu isopor, né? E vai vender e só volta para casa vai buscar cliente. Quando você conseguir. Mas eu já levei muitos não. Até hoje a gente leva não. O não a gente já tem. Todos os dias a gente corre atrás do sim. Tem gente que dizia assim, mas essa é a filha da Neide? Sim, sou filha da Neide. E aí, o que tem? Né? Por que você não tá trabalhando com a sua mãe? Eu digo, não, minha mãe já tem a dela. Eu tenho que correr atrás do meu. Eu quero ser responsável por dizer assim, eu comecei a minha empresa do zero. Né? E mesmo trabalhando em casa, na cozinha da minha casa, se tem uma coisa que eu me orgulho demais, é de sempre ser muito profissional.
Na cozinha da minha casa, eu tinha planejamento. Na cozinha da minha casa, eu tinha hora para começar, eu tinha hora para terminar. Na cozinha da minha casa, o dinheiro da produção era da produção. Na cozinha da minha casa, eu tinha minhas metas, né? Na cozinha da minha casa, se você chegasse lá, eu ia estar de farda, de touca, de avental e com a minha Crocs. Na cozinha de casa. Não era porque era na cozinha da casa que tinha que ser diferente. Tinha que ser diferente. Então, assim... Não dá para misturar. O nosso posicionamento faz com que o outro enxergue a gente da forma que a gente quer ser enxergado, né? Da forma que a gente quer reconhecido. Às vezes a gente busca o reconhecimento, mas a gente não se reconhece. Às vezes a gente busca a valorização, mas a gente não se valoriza. Se tem uma coisa que eu, assim, pego muito pesado comigo, é na minha essência, no meu posicionamento e fazer aquilo que eu acredito, independente do que todo mundo esteja fazendo. Sim. Ponto. Eu acreditei que vai dar bom, então vai lá e faz. Né? Então, eu sempre fui muito disso. Primeiramente, ser muito profissional e entregar isso ao cliente. Sim. Né? Por mais simples que seja, mas o cliente ele precisa saber que aquilo é diferente. Sim. Por mais simples A percepção que de seja, valor tem que estar nos detalhes. A percepção de valor está nos detalhes. Então, assim, as pessoas focam muito no... Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer uma caixa bem decorada, personalizada. Tá, mas você tem dinheiro para você fazer um carimbo. Entende? Tem uma coisa da inovação, que eu defendo muito, gosto muito da inovação, que a galera pensa que inovação é criar algo sobrenatural. Inovação é você pegar, às vezes, algo que já existe e dar uma outra roupagem e colocar a sua essência, seu DNA no negócio. Exatamente. Então, desde que eu trabalhava em casa, eu sempre tive essa percepção de valor acerca de tudo aquilo que eu fazia. E outra coisa que, assim, que hoje eu colho os frutos é vender. Não é simplesmente trocar mercadoria por dinheiro. Vender é se relacionar. Sim. Tem gente que diz assim, Rô, mas você faz hoje devocionais aos domingos. Você fala de Deus no seu Instagram. Eu digo, bom, você tem... graças a Deus que hoje eu só falo de domingo, porque quando eu trabalhava em casa era todo dia. Né? Quando eu trabalhava em casa era todos os dias. É porque hoje o Instagram só veio começar a salvar as lives de um tempo pra cá. Sim. Mas todos os dias pela manhã eu abria live, todos os dias pela manhã eu conversava com as pessoas. Todos os dias as pessoas viam como era a minha rotina na cozinha. Eu sou da época que eu usava a cozinha, os azulejos da minha cozinha para fazer o meu planejamento semanal. Eu já lembro, que eu acho que eu lhe acompanho desde 2018, mais ou menos. Eu acho que é mais ou menos 2018. E ali eu colocava as minhas metas, e ali eu colocava algumas frases que eu precisava afirmar todos os dias, né? E isso foi fazendo a diferença. E foi construindo a Rô que todo mundo conhece hoje. Exatamente. Então, assim, as pessoas começaram a me conhecer, não só por falar de Deus, não só por fazer bolo, mas por tudo que eu entregava o dia inteiro. Então, quando foi em setembro de 2018, a minha casa não mais comportava a minha produção, né? Eu já tinha comprado a panela, eu já tinha comprado um forno, eu já tinha comprado isso no espaço de tempo de 8 meses. E assim eu fui para um espaço que tinha no primeiro andar do restaurante da casa da minha mãe, sozinha. Eu e Deus. Eu tinha uma amiga que hoje é a Stephanie, que responde os meus directs, né? Hoje ela não tá aqui, tá lá no Paraná. E daí ela me ajudava a enrolar os brigadeiros, a enrolar os salgados. A gente passava noites fazendo coxinha, noites temperando frango, né? Noites mexendo brigadeiro. Então, assim, mas chegou um momento que eu tava sozinha. Entendi. Eu tinha que atender cliente, eu tinha que fazer compra, eu tinha que fazer bolo, bater massa, lavar prato. Tanto é, eu não esqueço nunca. Quando eu fui pro restaurante da minha mãe, numa sala acima, a pia ficava do lado de fora junto com o forno. E era uma sala onde eu colocava as coisas refrigeradas e fazia a produção. E daí, quando uma cliente chegou, já tarde da noite, eu disse, essa mulher nem vem mais. Mas, bom, aí coloquei o telefone assim, e ela chegou e olhou pra mim e fez, arroz tá? E já era famosinha, né? Arroz tá? E eu lavando os pratos. Aí eu disse, pois não, pode falar. E aí eu vi o constrangimento que, tipo assim, causou nela por me encontrar lavando os pratos. Eu disse, bom,
agora eu acho que tá na hora de dar um passo a Um mais, passo. né? E outra coisa que me fez crescer foi a necessidade. Eu digo sempre, tem gente que diz assim, Rô, quando que é a hora de crescer? Eu disse, quando você começa a dizer não para o seu cliente, quando você começa a deixar a desejar no seu trabalho e quando a sua demanda estagna e você não consegue Crescer. mais avançar. Uhum. Para mim, no início, era bonito eu dizer assim, agenda lotada. Tá perdendo dinheiro, né? E o pessoal acha bonito. Não, mas tipo assim, agenda lotada é coisa de gente top, né? Agenda lotada, não pego mais encomenda, a gente... Aí eu disse, cara... Aí meu amigo disse, Rô, tem uma amiga que ela disse que não compra mais bolo contigo, porque ela disse que todas as vezes que vem pra você, você nunca pode, então ela nunca pergunta mais. Eu disse, cara, eu tô perdendo de ganhar dinheiro. Uhum. Vou Tô deixando dinheiro na mesa. Isso, vou precisar. E eu já tava o quê? Fazendo de 20 a 30 bolos por final de semana. Bolos de andar que ninguém fazia, com chantininho. A gente pegava a festa completa, né? A Stephanie me ajudava, mas a Stephanie tinha filha, então tinha dia que eu tava sozinha. Enfim, eu virava as noites. Muita gente me vê hoje com uma cozinha maravilhosa, com um prédio todo, só que muita gente não sabe que eu dormia embaixo da mesa do meu ateliê por várias noites, né? Tá, mas naquele tempo. Naquele tempo. Mas hoje em dia... Ainda durmo. Ainda durmo. Né? Só que naquele tempo era um quadrado, eu só tinha uma mesa de manipulação e aquilo ali eu colocava meu colchonete e virava à noite. Muitas das vezes eu acordava com o cheiro do bolo, né? Então assim, eu disse, bom, chegou um momento agora que eu preciso de braços e pernas para me ajudar, mas eu ainda não tenho condições de pagar ninguém. Então, o que é que eu vou fazer? Buscar estratégias. Foi quando eu coloquei mais uma meta. Eu preciso vender tantos, né, caseirinhos, porque daí eu preciso pagar uma pessoa, pelo menos para fazer diária, sexta, sábado e domingo. E foi quando eu contratei a minha primeira colaboradora. Então, por meta, eu tinha que vender religiosamente 3 bolos caseirinhos, porque R$ 40 era dela e R$ 20 era do gasto. Entendi. Não fazia conta com isso, Entendi. né? E foi um desafio, mas a gente conseguiu. Só que daí houve um processo em que a minha irmã engravidou novamente e ela precisou do espaço para fazer um berçário. E daí eu precisei, de fato, voar com os meus próprios braços e pernas e todos os pesos possíveis e imagináveis. Isso já era 2019. Isso já foi em 2019, foi em fevereiro de 2019. Só que, tipo assim, eu tava passando por um momento muito delicado com a doença do meu avô. Quem me conhece sabe que meu avô era assim, tudo pra mim. Era não, ele é pra mim, né? E foi quando eu perdi meu avô. E quando eu voltei do funeral do meu avô, eu disse, vou fazer a minha mudança. Eu precisava ocupar a minha mente. E daí a gente organizou uma casa. Foi quando eu comecei a caminhar, de fato, com as minhas próprias pernas e dizer assim, agora eu tenho um aluguel para pagar, eu tenho energia, eu tenho O sarrafo subiu. Isso, os desafios foram constantes. Eu acho que a gente precisa ser colocado sempre numa zona de desconforto. Senão a gente não consegue crescer. É porque mar calmo não forma bons marinheiros. Não. Né? Eu sou eu me alimento do caos. É no caos que a gente consegue crescer e evoluir. É no olho do furacão que surgem as melhores ideias. É, exato. E aí, eu chamei os amigos, né? Aí eu disse, gente, vamos ali fazer uma mudança comigo bem aqui. Pronto, tu vai, Rodrigo. Gente, eu E aluguei já era uma casa. pro lugar onde você tá hoje? Não. Isso foi para isso foi em 2019, o início de 2019, que eu fui para um conjunto mais próximo da minha casa, né? Que já era uma casa, já tinha espaços. E daí eu montei a minha produção nessa casa e o lugar onde eu dava curso. Porque Você já começou a dar curso aí? Isso. Com 10 meses eu acho que eu já comecei a ensinar o que eu fazia, porque eu precisava. Eu sou uma pessoa tipo assim, eu não tenho isso hoje, mas o que eu posso fazer dentro da minha realidade para levantar recursos e me dar condição? Sim. Até hoje eu penso dessa forma. Tudo que eu vou fazer, eu sempre penso assim, o que eu posso fazer do algo a mais que não me tire do que eu já tenho certo para poder gerar recursos. Entendi. Né? E foi aí que eu comecei a fazer as consultorias, a fazer os cursos, né?
quando eu comecei a ensinar, as pessoas viram que eu dominava aquilo que eu fazia, que eu já era a melhor no que eu fazia. E isso vai gerando uma demanda. Sim. Mas até então eu ainda não empreendia, porque eu tinha uma demanda pronta. Entendi. Eu não sabia o que era gerar uma demanda. Entendi. Por mais que eu soubesse, mas tipo assim, eu não sabia o que era gerir de fato a minha empresa. Entendi. Eu sabia que eu tinha que pagar a conta. Sim. Sim. Mas é muito Eu sabia empreendedor desse eu jeito. sabia que tinha que pagar a conta. E daí foi quando eu comecei a perceber o perfil dos meus clientes. É onde muita gente também se bate hoje. Eu fui para um lugar onde eu passei 1 ano lá e ninguém nunca me comprou um bolo. Nossa. Toda a minha demanda era daqui de baixo. Toda a minha demanda era de fora. Toda a minha demanda era de fora. Porque as pessoas tinham o discurso de que o meu produto era caro. E que eu era careira. E que lá. E tô nem aí, eu tô fazendo. Eu entrego aquilo que eu prometo. E eu disse, bom, quando a gente não é bem-vindo aqui, dos dois, ou a gente morre lá, ou a gente cria asas e sai. Sim. Né, assim, e eu sempre fui uma pessoa muito inquieta. Eu digo, a partir do final do ano eu não tô mais aqui. A partir do final do ano eu não tô mais aqui. Já coloquei como meta. E daí a demanda começou a chegar, a crescer, né? E foi quando eu vi a necessidade de ter mais pessoas. Sim. Foi quando eu olhei para os lados e disse, eu não posso contar mais com ninguém. Agora eu vou contar com meu marido. Foi quando o negócio apertou. Porque, tipo, eu tive que mostrar para ele que o que eu tava fazendo tava dando certo e que ele precisava vir pro meu barco. Isso ele foi... Tava na pizzaria. Na pizzaria. Então, eu tive que convencê-lo, né? É como eu falo, digo, a gente não prova o outro dizendo que a gente é bom. A gente prova ao outro que a gente é bom sendo. Sim. Com resultado. Com resultados. Resultado fala mais do que palavra. Né? Eu sempre digo assim, você é bom? Tá, me mostra resultado. Tá certo? Rô, você vende muito? Vendo. Eu vou te entregar os meus resultados. Rô, hoje você é um dos maiores deliveries de doce daqui de Maceió. Vou mostrando os meus resultados. Sim. Né? Por dia a gente chega a fazer 120, 150, 180 entregas. Você viu lá como é o modelo, né? No final do ano. Então, a gente precisa mostrar que a gente é bom sendo. Não é? Não preciso provar pra ninguém. Eu preciso só ser. Sim. E foi isso que eu fiz com o Malê. Eu disse, amor, aqui, isso foi em outubro de 2019. Foi quando eu fui pela primeira vez para Mara Cakes. Eu disse, vamos fazer o seguinte, entrega a pizzaria, passa para frente. Eu vou te deixar aqui pensando 10 dias. Ainda deu um prazo. Foi. Né? Não se preocupa, tá? Eu vou para São Paulo e eu vou te deixar sozinho, pensando 10 dias. Tá certo? Tá bom. Depois, hoje ele fala comigo brincando, que ele passou 10 dias chorando, né? Não chorou na minha frente. Mas, tipo, a gente precisou ser decidido. Então, quando eu voltei, eu disse, você tá comigo? Tá, a partir de hoje o atendimento é todo com você. Eu não pego no meu celular mais pra nada. E ele disse, tudo bem, vamos embora. Aí é onde eu volto pra quando a gente precisa fazer as coisas darem certo. Eu disse, com as vendas a gente não vai conseguir sair daqui. O que é que a gente vai fazer? A gente vai começar a dar curso fora. Então, a gente colocou tudo que a gente tinha dentro do nosso carro e a gente foi para Feira de Santana, para Salvador, para Aracaju, para Recife, Fortaleza, vender Natal. Vender conhecimento. E a gente levantou um dinheiro bacana para investir no prédio que a gente está hoje. Né? E aí, eu disse, vamos mudar? Vamos. Hoje a gente, graças a Deus, a gente trabalha muito em conjunto, né? E quando ele não sente paz e eu não sinto paz, a gente não fecha negócio. E foi quando a gente saiu em busca. Eu saí, né? Eu disse, amor, a gente bota 2 horas a gente vai ali que eu vou olhar um negócio. E ele só vai, né? E aí é onde a gente tá hoje, só que veio a pandemia. Quando a gente... Exatamente. Pronto. E tudo que a gente tinha, a gente investiu. Tudo que a gente tinha levantado, a gente investiu. A gente não tinha maquinário, a gente não tinha... Tudo que só tinha no meu ateliê, que era o forno, um freezer, o fogão
2 mesas de manipulação e 4 batedeiras. Eu me lembro muito desse mano. Mano, e agora? É. Você falou comigo. E agora você... Eu acho que você ia... Não, eu tava vendo os móveis. Eu acho que eu disse assim, mas móveis, se tá tudo fechado, não invista nisso agora não. Vá investir na sua produção, vá... Aposte tudo no delivery. E eu me lembro que... Acho que... Não sei se você lembra disso, mas acho que em agosto... Agosto de 2020... Você falou comigo, você fez uma pergunta assim, fez... Eu posso dizer essa informação, lógico, já passou. Você diz assim, imagine, chute quantos bolos eu vendi. Não sei se você lembra dessa conversa nossa. Eu na hora eu disse, não, vamos lá. Fiz uma conta na cabeça bem rápido, né? Pô, vamos botar aí 40 bolos. Você abriu o delivery, veja se eu tô errado. Quinta, sexta, sábado, domingo. Foi. Não era isso? Era. Aí eu disse assim, não, vou colocar aqui 40 por dia. 30 por dia, 30 vezes 4, 120 vezes 4, 480. Eu chutei 500 bolos. Você disse, não, mais. Eu disse, poxa. 700 bolos você fez mais. Eu disse, vou chutar alto. 1000 bolos você fez mais. E eu me lembro que em julho de 2020, isso eu tenho muito nítido nessa memória. Você disse assim, eu vendi 1.400 bolos. Foi. Cara, do caos, você conseguiu, né, sei lá, redirecionar seu negócio, né, assim, antes da pandemia, talvez se não tivesse pandemia, você tava com a sua lojinha aberta. Isso. Não, vamos chutar, né? Eu não posso ser ingrata em dizer que eu não falo da pandemia, mas eu não posso ser ingrata em dizer que o isolamento social favoreceu o meu negócio. A confeitaria em si... eu acho que o setor de alimentação em si, como um todo, se beneficiou com a situação. Isso. Não com a doença. Não é a doença, a gente está falando sobre isso. Se beneficiou quem não sentou para pensar. Exatamente. Quem não sentou para pensar, porque eu lembro... Eu vi muita gente meio que desesperada, porque... Não, não vendo no delivery. Mas, cara... Se você... É a única solução que você tem. Você não vai poder abrir sua casa. E assim, quem demorou a pensar, ficou para trás. Tanto é que, tipo assim, eu acho que ele fechou numa terça. Dia 20 de março. Dia 20 de março. Dia 21, a gente produziu. E dia 22, a gente fez o nosso primeiro delivery. Né? Então, no primeiro delivery, o Ale tava olhando, o Ale é dos números, né? E ele olhou pra mim e fez, chuta quantas entregas a gente fez no primeiro dia. Sim. Sei não. Aí ele disse, 16. Chuta quanto a gente fez em dinheiro. Aí eu disse, lembro não, menino, também. Aí ele disse, R$316. Eu disse, gente, você não paga minhas contas não, pelo amor de Deus. O prédio aqui é 3, meu Deus. E é como você falou. Você trouxe agora essa memória. Eu disse, meu Deus, março, abril, maio, junho, 6 meses depois. É isso que é uma coisa que até hoje eu lembro dessa conversa. Porque foi uma coisa que até eu não esqueço, porque assim, caramba. Ou você chora ou vende lenço, irmão. Ela conseguiu vender lenço. E hoje, 1.400 bolos já não é mais a nossa realidade. Eu sei isso. É um número que eu posso dizer aqui sem problema nenhum, sem me comprometer. A gente já chegou a vender 2.700 bolos, trabalhando apenas com delivery, né? Apenas com delivery. E quando eu fechasse, eu digo, cara, pra quem vendia 20? Isso aqui não se constrói de um dia para a noite. Não. Né? Às vezes a gente pensa assim... termine. A gente pensa assim que é impossível, né? E que hoje a gente vai fazendo, mas que, primeiro, precisou querer. Segundo, precisa-se de muita estratégia. E terceiro, eu não posso esperar. E eu vejo muito isso, sabe por quê? Porque eu não sei quantos seguidores você tinha. Não sei quantos seguidores você tinha em fevereiro de 2020.
Mas tem uma coisa que você ressalta no seu jeito de empreender, né? Você soube muito bem usar a sua imagem. Isso. Né? Eu até brinco com você. Você é uma marca já. Né? Você já virou uma marca. A Roffe é uma marca. E você cresceu muito, mas assim, exponencialmente, você cresceu muito durante esse período. Porque você deu cara à sua marca. Né? Você é a cara da sua marca. Eu não sei o quanto isso te... Porque isso eu acho que pesa muito pra você também. Porque eu tenho certeza que se você passar um dia sem aparecer no Instagram, vai chover direto pra você fazer esse que Rose, que foi o que aconteceu com você. Elas perguntam né? bastante. Né? Tem uma faca de dois gumes nesse negócio aí. Mas você soube aproveitar muito. E eu digo assim, poucas pessoas sabem aproveitar tanto a sua imagem e a sua comunicação, porque isso é fato. Você é uma pessoa que se comunica muito e muito bem. E levar isso para o seu negócio. Né? Hoje, o seu negócio está dividido muito entre o teu negócio como delivery produção e a tua parte de ensinamento. Né? E ambos, você soube muito bem usar a sua imagem e dentro do universo, do ecossistema que você criou, que você construiu. Né? Você praticamente se pegou isso do nada e chegou a construir. Porque assim, em 4 anos, se a gente for olhar para trás, são poucas pessoas que a gente conta na mão que tem uma evolução em 4 anos que você teve e esse alcance todo que você teve. E isso, assim, eu não sei se chega pra você, de alguma forma, alguém diz assim, Rô é um personagem ou Rô é realmente a Rô dos bastidores, é a mesma Rô que aparece na frente da tela? Rapaz, eu acho que até hoje só uma pessoa chegou a dizer isso, né? E tipo assim, por que eu falo? Porque eu digo que às vezes as pessoas perguntam assim, Rô, mas o que foi? Qual foi o segredo que lhe fez crescer? Qual foi? O que você fez que você cresceu tão rápido? Eu digo, gente, rápido pode até ter sido, né? Em relação quando a gente começa a comparar, né? O contexto de um crescimento de uma empresa, de profissionais da área. Mas, tipo, eu acho que toda verdade é lá atrás. Né? Se você chegar de manhã no meu Instagram, você vai me ouvir. Se você chegar à tarde, você vai me ouvir. Se chegar à noite, você vai me ouvir. Se eu estiver bem maquiada, você vai me ver. Se eu tiver de touca na minha promoção, você vai me ver. Se eu tiver... Enfim, você vai me ver do jeito que eu estou. A autenticidade, eu acho que é uma coisa talvez não, eu acho que o ser de verdade, né, atrai. Quando você começa a compartilhar aquilo que você vivencia, na verdade, quando você acredita naquilo que você faz e você compartilha com as pessoas, existe uma sinergia chamada identificação. Tudo que eu quero pra mim, eu quero pra todo mundo. Né? E na proporção que a gente entrega isso para as pessoas, há um retorno em forma de gratidão. Porque eu digo uma coisa pra você, se eu descobrir alguma coisa aqui, amanhã eu tô ensinando. Seja dos meus cursos, sejam através das minhas lives. Porque seus cursos você ensina tudo que você faz dentro da minha produção. Da sua produção. Então, pessoas se identificam. Né? E ser de verdade. Eu acredito que a realidade do meu negócio, as pessoas veem o crescimento e elas desejam isso para a vida delas. Por exemplo, eu tenho o meu sonho de ter a minha fábrica, isso todo mundo sabe. Eu estou trabalhando para isso, mas isso não me desconfigura em mostrar a realidade que eu tenho hoje. Isso não me configura de dizer que, olha, eu comecei no fogão, depois eu fui para um forno maior, depois eu não anulo a minha trajetória. Até porque isso é uma forma de você mostrar para pessoas que não existe atalho. Que não existe atalho, existe muito trabalho duro. Todo mundo acha que pergunta para você, talvez pergunte, qual foi o dia D, qual foi o dia de que tudo começou? Não existe o dia que tudo começou. Não existe a melhor condição, não existe o momento certo para. Existe o arriscar. Eu tive muito prejuízo. Né? Também. Não são só acertos. A diferença é que os nossos erros, eles não podem demorar e não podem ser caros. Errou, muda rápido. Errou, muda rápido. Errou, conserta. Errou, começa novamente.
né? Não deu certo, faz novamente. É aquela parada. Eu não posso simplesmente chorar por mais de 5 minutos. Sim. Né? E o fato de dizer assim, Rô, você é uma personagem? Não, não sou uma personagem. Existe uma forma de você ser uma personagem, de você ser o que você não é. Eu sou isso aqui, Exato. pronto. Se eu tenho que dizer as coisas na sua cara, eu vou dizer. Sim. Se eu tiver de dizer a Sim. verdade, eu vou dizer. Né? Se eu tiver de ensinar alguma coisa, eu vou ensinar. E se eu disser que eu não tô afim de ensinar, eu não vou ensinar e ponto. Né? Agora, que eu posiciono bem o meu branding, Sim. é outra história. É outra história. Né? E talvez por ser assim, é que você tenha tanta empatia das pessoas. Exatamente. As pessoas se identificam muito com a rua, né? Porque Isso. você não mostra bastidor bonito, palco bonitinho. Você mostra, diz assim, você abre o seu historial. Tá faltando a companhia energética, Isso. fazer manutenção, estamos sem delivery. E, pô, As isso é pessoas... eu imagino o Com desespero que deve certeza. ser. Não, da primeira vez eu surtei, porque eu tava com toda a minha produção de Natal dentro das câmaras e tinha, tipo assim, quase 1000 bolos dentro das câmaras. Eu digo, gente, se eu perder isso aqui, eu tô ferrada. Né? Aí você na hora tem que se... Eu tenho que me virar. Tem que se Então a gente reinventar. teve que se reinventar, né? E daí eu surtei, que eu digo, gente, se eu não morri hoje, eu não morro mais nunca na minha vida, né? E depois teve outra parada, eu disse, olha, tô aqui no Pontal, deixei tudo lá e vim me embora, eu não vou ficar louca, né? Mas aí era outro contexto. sim. Eu disse, eu gosto é do caos. É. Mas ali era outro contexto. A equipe já estava lá, todo mundo já tinha passado por uma queda de energia. Então, todo mundo fechou os freezers porque tinha um melhor condicionamento, enfim. Né? Se dá um jeito. Dá-se um jeito. Mas, assim, o fato das pessoas dizerem, é uma personagem? Não. Eu acredito que não existe personagem, mas eu acredito que existe um brand bem posicionado. Sim. E se eu sou a minha marca, eu faço parte da marca. Eu preciso Sim. respirar a marca. Sim. Tanto é que as pessoas olham pra mim e hoje dizem assim, Rô, eu não lhe vejo mais sem ter o cabelo colorido. Se você colocar um cabelo preto, não é a Rô. Não erro mais. Né? Tem que ter pelo menos uma corzinha. Aham, Seja liso, seja cacheado, seja de trança, seja de dread. Mas essa sou eu. As pessoas... E isso tem favorecido. Mas isso sempre foi você. Isso sempre fui eu, porque se você olhar lá pra trás... Lá você vai... desde o Senai você já tinha... Desde sempre. Desde sempre. Isso só fortaleceu porque hoje a gente Sim. se torna uma pessoa pública. Sim. Né? Mas essa sou eu. Né? Se você chegar na minha loja, você vai me ver de crocs, você vai me ver de tênis. Se você chegar, você vai me encontrar em qualquer canto, você vai conversar comigo, porque essa sou eu. Sim. Eu só sou tímida. Ai, Não parece. tá bom. Não parece, mas sou. Mas assim, o fato que hoje é que, tipo, tudo que eu faço não é por acaso. Tudo que eu faço é pensado na minha Sim, marca. sim. Então, se hoje eu consigo reunir pessoas e falar da minha fé e levar a Rolf junto, por que eu não vou fazer? Claro. Isso não quer dizer que eu esteja negociando a minha fé. Não, de forma Eu alguma. estou ajudando pessoas. Tanto é que eu sou cristã independente do Instagram. Não. Sim. Ponto. Sim. Se eu abrir uma live à noite, de manhã, qualquer hora que seja, e compartilhar um pouco do meu dia a dia, compartilhar um pouco da minha experiência, eu vou estar proporcionando que outras pessoas cresçam, eu vou estar proporcionando que outras pessoas conheçam, eu vou estar proporcionando que as outras pessoas, além de conhecerem a minha realidade, conheçam um pouco daquilo que é o empreendedorismo. Sim. E isso volta para mim. Tanto é que quem assiste a minhas lives são os meus clientes. Eu tenho cliente que é dona de loja de roupa, eu tenho cliente que é dona de loja de clínica de estética. Todo mundo cresce junto. Você já tem a noção da dimensão de quantas pessoas você consegue impactar? Não, nem quero. É uma responsabilidade gigante. Se tu vê tanta coisa que eu recebo nesse direct, Imagino. que eu fico assim, eu disse... Véi... Mano, que Mas você tem responsabilidade. você tem esse senso de responsabilidade. Tenho. Isso lhe assusta? Às vezes assusta quando eu percebo que as pessoas, elas depositam expectativas demais no que eu sou, e eu gosto muito de dizer que eu sou errante, que eu peco, que se você me tirar do sério eu vou mandar você catar coquinho, entendeu? E que eu sou cheia de defeitos. Então, assim, se inspirar, massa. Mas não me veja como uma pessoa perfeita, porque perfeito só Jesus Cristo, e Sim. colocar ele numa cruz, Sim. né? E que eu não consigo ajudar todo mundo, porque hoje é muita coisa na minha cabeça,
É muita coisa na minha cabeça. Tem a loja, tem os meus alunos, tem o delivery, eu tenho um casamento que eu preciso cuidar. Tanto é Sim. que hoje o meu esposo, o Ale, ele é o pilar da loja. Se você chegar na loja, não para. Não para um minuto. Não para, ele tá lá, ele atende hoje os meus clientes muito melhor que eu, ele conhece os meus clientes muito melhor que eu, Aham. né? Hoje ele conhece os meus clientes, hoje ele trata muito bem os meus clientes e hoje é um contexto, é um conjunto. Sim. Não existe arroz sem o Ale. Sim, sim. Só que eu preciso respeitá-lo porque ele não gosta de aparecer tanto. Então, quando o boy aparece, elas precisam valorizar, né? Mas é dele, Aham. né? E eu preciso respeitar isso Aham. nele. Mas você vê lá, todas as vezes que você chega, ele tá na frente Tá da na loja, ele tá Os meninos do fazendo. delivery, organizando. Isso, ele Não precisa, para um minuto. ele não para. Então, assim, cada um tem a sua responsabilidade. Eu apareço, mas eu sem o Ale por trás, Uhum, ou uhum. melhor, ao lado, Sim, sim. eu não sou nada, né? A Arro é desenrolada? Sou. A Arro é a cabeça pensante? Sou. Mas cada um é muito bem dividido, Sim, assim, as sim. nossas São responsabilidades complementares. dentro da empresa. Então, assim, eu planejo a produção, eu planejo as ações da loja, só que eu sou péssima para números, Uhum. né? Essa questão de pagar boleto, de organizar boleto, eu sei fazer o planejamento, Uhum. mas executar, Uhum. assim, a risca do planejamento, do pagar o Sim. boleto, eu sou péssima nisso, né? Se for pra Mas que fazer, bom a gente que faz. O time, cada um joga na É, sua posição. E mas eu é- acho que o time tem que jogar. Com certeza, mas é aí onde a gente vai, né? Dentro de um negócio existe o tático, o estratégico e o operacional. operacional. E eu, como sou estratégico, eu não posso estar em todos os Uhum. lugares, porque senão eu não vou ter uma visão holística do meu Exatamente. processo para poder fazer as tomadas de decisões assertivas, Uhum. né? Então, hoje o Ale, digamos que ele tá no tático, né? Ele pensa junto com os meninos. Então, a operação também já tem pessoas responsáveis. Então, não parece, as pessoas dizem assim, nossa, Rô, eu vejo muito esse discurso dos novos colaboradores, né? Rô, a gente não tem noção do como que é aqui dentro quando a gente tá lá fora. Rô, a gente não faz ideia do como é o tamanho da produção Exatamente. quando a gente tá lá fora. Porque, tipo, você chegar na loja, a loja ainda tá muito acabadinha, que é uma coisa que a gente tá melhorando isso. Em nome de Jesus, daqui pro ano que vem já tá tudo pronto, né? É um balcão. Uhum. Onde chega e sai pedidos, tem o refrigerador e, tipo, tá ali. Mas as pessoas não têm noção do mundo Por trás. por trás daquele balcão. Quantos colaboradores hoje a RUF tem? Ao todo, 20. Todos, É grande, viu? ao todo É somos muita 20. responsabilidade. São 20 famílias. 20 famílias. E se a gente prestar atenção, antes era só eu. Sim. Num passado não tão distante. Não tão distante, é isso que eu falo. 2020 não é um passado Não, distante. não. Foi agora, pô. Né? 2020 não é um passado distante. E assim, não é fácil. Os desafios são gigantes. E quanto mais a gente avança, mais os desafios eles se ficando tornam maiores. constantes. Às vezes eu olho assim, eu disse, meu Deus, esse tanto de gente depende do que eu penso sentada na minha cadeira. Uhum. Esse tanto de gente depende das decisões assertivas que eu preciso tomar. Uhum. Esse tanto de gente depende desse planejamento colorido que eu pinto tanto aqui nas minhas costas, entendeu? E a gente não sabe, tipo, Jesus, um dia desse, eu tava trabalhando intensamente como estagiária para ser contratada por uma empresa. Uhum. E agora eu tenho uma empresa onde eu contrato pessoas, onde eu preciso estudar o perfil das pessoas, onde eu preciso cobrar as pessoas para que elas entreguem aquilo que tem que entregar. Eu preciso gerir as pessoas para que Sim. elas possam desenvolver o melhor que elas podem em função daquilo que eu acredito, Sim. Da cultura que você... daquilo que eu implanto na minha empresa. Então, assim, a cultura organizacional da empresa, ela precisa estar muito bem desenhada. Sim. Hoje a minha produção produz melhor que eu. Isso é um líder de verdade. E eu digo uma coisa. Antes eu tinha muito problema com isso. Antes eu pensava que eu era boa em tudo. Tinha que ser bom em tudo. Eu pensava que eu tinha que ser boa em tudo. Que só quem sabia decorar o bolo perfeito era eu, só quem sabia
fazer era eu. E quando a gente tem a nossa empresa, quando a gente olha para uma equipe e diz assim, gente do céu, a minha mão se transformou nessa galera toda. E a gente percebe que o nosso trabalho ali não é mais de fazer bolo. Não. Se precisar fazer bolo, a gente faz. Domingo trabalho mesmo, o motoboy caiu, todo mundo já tinha ido embora, eu desci, decorei 2 bolos e mandei pelo outro motoboy. Ponto. Se precisar, a gente faz. Sim. Natal, você chegou lá no meu ateliê, Não, tinha bolo. tinha bolo teto, por tudo quanto é lado. E você perguntou, Rô, tu tá aqui desde quando? Eu digo, passei a madrugada decorando o bolo. Tá aí, ó, todos esses fui eu. Entendeu? Então, assim, a gente faz. Só que hoje o meu trabalho não é fazer. Não é estar na ponta fazendo. Mas é tornar as pessoas que estão envolvidas no processo melhor que eu. Gerir pessoas. Gerir pessoas, eu acho que é um dos aspectos mais desafiadores de uma gestão. Mas você sabe quando pra mim, né, na minha opinião, um líder, ele chega no ápice da sua realização é quando o seu liderado se torna melhor do que ele. Hoje eu vejo isso. Hoje eu chego na cozinha, os meninos decoram bolo. Hoje eu chego na produção, se você disser assim, Rô, você sabe operar a máquina de coxinha? Eu digo, bom, saber eu sei, eu só não vou saber agora com tanta destreza como as meninas estão fazendo aí, né? Mas Rô, isso é fazer gestão de equipe. Isso que o empreendedor precisa exatamente, fazer. né? Então, assim, uma coisa que eu tenho percebido, eu penso, planejo, e eu preciso passar para eles a melhor forma que eles podem, Sim. precisam fazer. Sim. Porque o nosso compromisso agora é como um todo. Né? Eu preciso que todos os envolvidos no processo estejam comprometidos com a causa. Quando eu falo comprometidos com a causa, não é comprometido comigo. É comprometido com aquilo que eles estão fazendo. Ou seja, a ROF. Sim. Porque hoje eu respondo por um bolo que chega na casa do cliente. O cliente, quando ele vem para mim, ele não vai dizer assim, foi o seu confeiteiro que decorou. Não. É a Rô. Se o bolo chegou quebrado, é a Rô. Enfim. Ainda deve ter gente que pensa que é você quem decora o bolo. É. Né? Ainda tem. Tem gente. Mas, tipo assim, e eu fico muito feliz, porque hoje, Flávio, a gente não tem apenas clientes. A gente tem fãs. Né? Quando eu digo que a gente tem fãs, não é que ninguém tá fazendo fã-clube e balançando pomponzinho na porta da loja, mas o cuidado que as pessoas têm com o nosso trabalho. Quando isso chega até mim, através dos directs, através de mensagens, através do atendimento, né? Isso é muito positivo. Sim. O maior desafio hoje da minha empresa não é vender, em primeiro lugar. O maior desafio hoje é fazer com que a minha marca continue crescente. Sim. Né? E continue uma marca forte no mercado. Então, posicionar uma marca perto de vender é muito mais desafiador. Nossa. Por quê? Porque muita gente chega ao topo, né? Só que são poucos que permanecem. Sim, exatamente. Por quê? Porque criou um conteúdo viral, porque criou um produto pontual que viralizou, criou um produto pontual que ganhou o gosto instantâneo das pessoas. E isso é muito perigoso para uma empresa. Sim. Porque é volátil, né? Você não tem mais domínio sobre aquilo. Exatamente. Então, o maior desafio de um empreendedor é fazer com que a sua marca seja forte. É fazer com que a sua marca ela seja e esteja em contínuo crescimento no mercado. Eu acho que quando a marca ela chega em determinado estágio, o produto ele precisa ser bom, mas sempre precisa ter algo a mais. E é isso que acorda a gente na madrugada para poder anotar os insights. E aonde vai chegar a Então, a gente tem muitos planos, né? Eu tenho costume de dizer que minha meta é até 2030, inicialmente. Eu tenho planos a curto, a médio e a longo prazo. Em 2025, eu quero estar na minha loja, a gente tomando café, né? Comendo bolo na minha loja. Já é um sonho, digamos que tangível, né? A gente só tem que agora trabalhar um pouquinho mais para poder, de fato, começar a usar alicerces. E eu tenho muito planos, assim, para a minha empresa. Não só para a Rofo, porque quando nós somos empreendedores,
A gente tem um perfil diferente, a gente vê oportunidades em tudo. Exato. Né? Então, não se assuste se daqui a alguns anos você nos vê com uma franquia, Olha. nos vê em outros nichos de mercado. Tem que pensar assim. Pois é, então assim, eu quero que a Rolf seja o meu bibelô, Uhum. né? Mas que através da minha empresa eu consiga projetar Sim. outros níveis de negócio, Uhum. né? Porque a gente que é empreendedor, eu não vou ficar velha sentada tomando café na minha loja. Uhum. Né? A gente precisa pensar grande. E pensar grande não é você pensar, não é você ser ganancioso. Existe uma diferença. Não. Existe a pessoa que precisa, todo mundo precisa ser ambicioso. Fato. Todo mundo. Concordo. Se você não tem o mínimo de ambição possível, Uhum. você vai se contentar com essa xícara de café de manhã, de tarde e de noite. Né? O que você não pode é ser ganancioso. Sim. Quando nós somos gananciosos, a gente não mede esforços para Exato. derrubar Sim. quem está na nossa frente, para passar a perna quem está na nossa frente. Né? E isso eu vejo muito em mim. Às vezes eu preciso me ressignificar. Eu digo, bom, cara, eu tô derrubando alguém? Ah, não. Tô desmerecendo alguém? Não. Fulano ficou para trás por quê? Porque não acompanhou. Então, se a minha consciência tá limpa, eu vou embora. Uhum. Paz do Senhor para quem ficou. Uhum. Né? É como a gente volta naquele nosso discurso. A gente precisa entender que o sol nasce para todos. Uhum. Só que tem alguns que fazem as suas próprias sombras e outra se acomoda nas sombras dos outros. Alguns passam de frente ao mural, mas não para ali a oportunidade que está ali. Exatamente, Não é né? isso? E eu sempre disse aos meus alunos que a oportunidade ela é uma deusa grega. Ela vive num cavalo muito veloz, só que ela é careca. Ela só tem o topete da frente. E se ela passa Se agarra. e você não se agarrar no topete, a oportunidade passou. Uhum. E outra pessoa vai estar Sim. lá no seu lugar. Então, quando a gente não tem as oportunidades, a gente precisa criar as nossas próprias oportunidades, né? E isso é um fato. Quando a gente não tem, a gente cria. Sim. Se você não vê nenhuma porta aberta, construa a sua porta. Construa a sua porta. E se a porta não abrir, derrube. Derrube. Pula a janela. Mas faça. Mas vá-se embora, não pode esperar. Mas Você impacta a faça. vida, isso é fato. Você impacta aí, já impacta ainda a vida de muitas pessoas. Né? Com conhecimento, com tudo que você compartilha. Se você fosse fazer um bolo hoje, né? E esse bolo, num passe de mágica, fosse visto por 7 bilhões de pessoas no mundo, ou seja, o mundo todo fosse pegar um pedacinho desse bolo e você fosse responsável por fazer bolo e fazer o topo do bolo, qual a mensagem que você colocaria no topo desse bolo? Gente, buguei. Qual a mensagem que eu deixaria hoje para essas pessoas? Que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Né? E que para que a gente possa viver o melhor, a gente primeiro precisa dar o melhor, o nosso melhor. Sim. Né? Então, se eu quero viver algo, eu preciso dar o primeiro passo. E que na nossa vida há um tripé, né? O nosso espiritual, o nosso físico e o nosso mental. Sim. E a gente precisa encontrar o nosso equilíbrio. A base da minha vida é Deus. O sócio majoritário do meu negócio é Deus. E eu não faço nada sem antes colocar o meu joelho no chão e pedir discernimento e sabedoria a Ele. Eu tenho aprendido muito, inclusive a saber que o não também é a resposta. A saber que o não também é a resposta. E se eu tivesse que deixar uma única frase hoje para o mundo, eu falaria o seguinte: tudo que você fizer,
coloque seu joelho no chão e peça sabedoria e discernimento a Deus. E não pare até se orgulhar. Né? Existe o plano B para as coisas que a Rose faz? Não. O plano A precisa dar certo. A pergunta aí, já perguntei sabendo a resposta. Pessoal, estamos encerrando aqui a live. Gente, já conversamos demais, pelo amor de Deus. Queria agradecer muito a sua disponibilidade de estar batendo esse papo aqui nesse projeto, que quando eu tive a ideia, você foi uma das primeiras pessoas que eu compartilhei essa ideia, né? E sempre que eu digo assim, bora, você diz bora, né? Tô com a ideia ali, bora. Então, bora. Esse espaço, mais uma vez, é um espaço justamente para conversar sobre isso, né? Eu acho que humanizar um pouco esse glamour que muita gente acha que é a confeitaria, que não é. Isso muita verdade. Transpiração, muito mais do que inspiração. Né? E esse espaço aqui é para dar voz justamente para essas pessoas que podem estar escutando a tua história, e como muitas pessoas já aconteceram com muitas pessoas se inspirarem na sua história. Então, a RUF de hoje, ela começou quando você tinha 5 anos e veio até agora com você. Não existiu o dia D, não existiu, né? Existiu tudo isso, né? Que criou e construiu a Rose, que está aqui conversando comigo, e conversa com tanta gente todo dia que não tem nem noção do quanto você é grande. Isso eu já falei para você várias vezes. Você não tem noção do tamanho que você é já, né? E vai crescer muito mais, porque eu acho que você tem um mindset muito da inconformidade. Você nunca tá... Não é questão de não estar satisfeito, mas você diz assim, sempre dá para fazer mais. Sempre dá para fazer mais. Então, muitíssimo obrigado. Vamos tirar uma foto, porque vamos olhar para aquela câmera ali. Essa do meio aqui. Oi, gente! Não, pelo amor de Deus. Eu ia cometer agora uma gafe que a produção ia... Isso aqui é uma lembrancinha de quem participa da nossa live, feita pela Mugs, à mão. Isso aí é um trabalho feito personalizado à mão para as convidadas que vêm aqui. Que lindo. Espero que você goste. Você que toma seu chá toda de manhã fazendo as suas lives, seu café. Pois é. E pensa no negócio que eu uso. É caneca. Gente do céu. Eu ia esquecer isso aí, ia me matar. O pessoal da Mugs ia me matar se eu esquecesse. Gente, eu amo caneca. Se quiser me dar uma coisa sem erro, me dê uma caneca. O pessoal chega lá no estúdio, né? Lá no escritório. Aí diz assim, posso tomar uma água? Eu olho pra cara do povo e digo assim, só tem copo descartável, mas se você quiser uma caneca... Aí eu comprei esses dias um conjuntinho de copo. Olá. Olha que lindo, gente. Feito à mão, Lookcast. Rico. De rico, né? É de rico, como a gente fala. Como a gente fala, né? Gente, olha, sonho precisa ser levado muito a sério, né? E eu queria deixar aqui também o agradecimento a você, né? Por ser um mentor, um amigo, uma pessoa que foi promovida de amigos estratégicos. Mano, eu digo, eita. Preciso da sua opinião. É a minha opinião mesmo. A minha opinião quer escutar o que você quer escutar. Vou dar a minha opinião. Foi promovido de amigo estratégico para amigo íntimo, né? Que sabe quando a gente chora, que sabe onde é que o calo aperta. E isso dentro de um mundo como a gente vive hoje, um mundo tão insalubre o quanto a gente vive hoje, é muito raro, né? É como você falou, eu digo, olha, eu não paro para conversar com todo mundo, muito menos ouvir todo mundo. Na verdade, eu não costumo ouvir quem nunca construiu nada. E que vive o sucesso, né? Quem fala de sucesso e quem não vive. Isso é um cuidado que a gente precisa ter. E assim, eu queria agradecer aqui, né, em todo mundo, nesse momento, ao companheirismo, né? A parceria, ao humano, né, de fato. Por estar
comigo, por me ouvir, por dizer assim, tá errado, repensa, né? Dos mínimos detalhes, desde a compra do microfone, eu digo, vai, o que tá fazendo? Né? A gente se alegra com pequenas e a gente se alegra com grandes coisas. Eu acho que a gente é 5%, como é que diz, meu Deus? A gente é muito daquelas 5 pessoas que a gente mais... A média é 5 pessoas que a gente mais convive, né? Então, a gente precisa andar com pessoas que pensam como a gente, que dividem os mesmos sonhos que a gente. Não é que você vai dividir os seus sonhos comigo, não. Mas que a gente para falar de negócios, de sonhos, de metas, de propósitos, né? A gente não para falar de pessoas, a gente para falar de propósitos. E isso que contribui um com a vida do outro. Sim. Né? Quando você diz assim, Rô, tá aí, tô passando aí, eu quero 5 minutos do teu tempo. Tudo bem, 1 tarde, mas 5 minutos do teu tempo. Né? E a gente, tô passando aí a tarde pra gente bater um papo. Eu digo, tá, beleza, vem-te embora. Né? E a gente sabe que dali vai sair uma ideia, vai sair um insight, vai sair uma proposta, vai sair uma decisão que a gente vive, né, de tomadas de decisões. E eu quero muito agradecer, né, por ser meu parceiro, de fato, nessa caminhada tão árdua que é o nosso dia a dia. Tamo junto, sempre. Vamos olhar pra cá. Pessoal, tira um print. Foi? Eu tô me sentindo rica hoje. O microfonezinho. Gente, muito obrigado por estarem aqui acompanhando o nosso segundo episódio do LookCast com essa convidada mais do que especial. A gente se vê nos próximos episódios e Dona Neide, pode avisar ela, mande comprar roupa. Meu Deus. Porque ela vai ter que estar aqui. Olha, ela vai se amostrar, viu? Tu não conhece não, tu não dá asa não. Valeu, gente. Tchau, tchau, um abraço.